Vamos agora para um giro internacional de notícias com a nossa repórter Camila Xavier, que acompanha o presidente Lula lá na Índia. Camila, o presidente participaria hoje de um evento sobre inteligência artificial, mas ele acabou cancelando. O que é que você tem de informações para a gente? Eu já nem sei, é boa noite, é boa tarde? Conta para a gente. Boa noite por aqui, né, Neila? Boa tarde para vocês. Aqui são 10, quase 10 da noite. De manhã, realmente, o presidente tinha previsto essa participação num evento organizado pelo Brasil. Era uma cúpula, um evento organizado de forma paralela à cúpula de inteligência artificial que está sendo sediada aqui pela Índia. É um evento para falar sobre as perspectivas do futuro da IA para o Brasil, a aplicação de inteligência artificial e outros tipos de tecnologia pelo poder público brasileiro, compartilhar essa experiência. Foi um evento que estava bastante cheio, a expectativa estava bem alta para a participação do presidente Lula, mas ele acabou não conseguindo ir até o local do evento por conta de uma entrevista que ele deu aqui no hotel, e aí isso acabou inviabilizando a ida dele lá para o evento. A entrevista atrasou bastante, aí o deslocamento ficou um pouco complicado aqui em Nova Delhi, é bastante engarrafado. Eu passei hoje quase metade do dia presa no trânsito, principalmente porque a cidade está cheia de autoridades, então o trânsito daqui já é muito complicado, mas por conta das autoridades acaba ficando trancado em muitos pontos, então por isso acaba dificultando, então o tempo acaba dobrando, triplicando para você chegar em algum lugar. Então acabou sendo isso. O presidente deu essa entrevista para uma TV local aqui da Índia, o canal India Today, e a entrevista inclusive foi ao ar agora à noite, né? De manhã, tarde para vocês, e o presidente passou por vários pontos, inclusive comentou a questão da relação com o presidente Donald Trump, a reunião que ele deve ter com o presidente em março, que é um assunto que voltou bastante para a pauta agora, principalmente por conta da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de retirar essas medidas aplicadas pelo presidente, né, considerar essas tarifas como violadoras da lei federal lá dos Estados Unidos. Então, o presidente acabou comentando isso, disse que o Brasil agiu da forma correta, né, que ele utilizou da maneira correta para contestar isso, não acabou aplicando a lei de reciprocidade, e que esse não seria um assunto proibido na discussão com o presidente Donald Trump, que não estaria em jogo, não seria negociável a questão da soberania brasileira, mas que isso não seria um tópico proibido, que ele sim poderia abordar e negociar isso com o presidente Donald Trump, mas que falou, né, da negociação que ele teve início com o presidente, que eles fizeram 2 ligações, inclusive se encontraram lá na Malásia, e que ele mandou uma lista, enfim, de brasileiros criminosos que vivem em Miami. Falou também sobre a questão da cooperação que ele busca com o presidente Donald Trump, né, que ele mandou essa lista de brasileiros criminosos que vivem lá em Miami, que se ele quer combater o crime organizado, eles poderiam cooperar nesse sentido. Enfim, tratou sobre uma série de temas, desde a questão do tarifaço, essa questão do combate ao crime organizado e outras questões, já que a lista de assuntos para tratar com o presidente vai ser muito extensa, né, Neila? Exatamente, agora muito mais, né, com a queda desse tarifaço, o que pode inclusive beneficiar o nosso país. É uma carta na manga para o presidente Lula negociar com o presidente Donald Trump agora mais benefícios voltados para a economia do nosso país. Camila, eu quero te perguntar uma outra coisa, agora mudando completamente de assunto, sobre caso Master, porque eu sei que você tem apurações diretamente da Índia. O ministro André Mendonça decidiu reduzir o sigilo das investigações e aumentou a autonomia da Polícia Federal. Como foi a reação da cúpula da Polícia Federal a essa decisão do ministro? Pois é, Neila, a gente conversou com algumas pessoas, né? Eu conversei com algumas pessoas que fazem parte aí da Polícia Federal, liguei para algumas pessoas, só completando um ponto em relação a essa questão do tarifaço.
tiveram manifestações por aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida de fato pode ser positiva para os países que foram afetados por essas tarifas. Elogiou também toda a condução do Brasil em relação a esse caso, disse que a diplomacia brasileira sempre utilizou dos mecanismos, dos melhores mecanismos para tentar contestar isso, contestaram na OMC, então eles conduziram todo o processo da maneira correta e que, de fato, essa medida, a princípio, seria positiva para os países afetados, um deles, inclusive, é o Brasil, né? Mas algumas outras pessoas também que estiveram ligadas a esse processo de negociação com o governo dos Estados Unidos para a retirada das tarifas, vêm com um pouco de cautela, já que eles acham que ainda é preciso avaliar, entender melhor como isso vai ser aplicado, qual vai ser, de fato, a extensão do impacto disso e como isso vai afetar, de fato, a relação do Brasil com os Estados Unidos, dessa questão das tarifas aplicadas ao Brasil. Então, algumas pessoas também consideram um pouco cedo para sair celebrando isso. Tanto que o ministro se manifestou de forma bastante comedida, né? Então, eles ainda avaliam por aqui qual vai ser a extensão do impacto dessa decisão dos Estados Unidos. Agora, voltando, Neila, para o que você me perguntou, a questão do caso Master, da decisão do ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso, ele retirou, baixou um nível de sigilo, um grau de sigilo desse processo relativo ao Banco Master. Isso era uma demanda da Polícia Federal de ter mais acesso a esse processo, de conseguir ter acesso livremente aos autos, porque isso vinha atrapalhando muito o trabalho dos policiais ligados a essa investigação. Então, o que a cúpula da Polícia Federal considera é que essa decisão foi muito positiva, que ela restaura o estado de normalidade desse processo, porque o que havia antes eles consideravam anormal, já que os policiais não conseguiam, de fato, acessar todos os documentos que eles precisavam, processar todos os dados que eles precisavam para conduzir essa investigação. Então, isso foi visto de maneira muito positiva e agora eles esperam que isso contribua para os trabalhos dos policiais que vão estar tendo acesso a esses dados, precisam processar esses dados, interpretar tudo isso que está nesse processo, uma série de documentos ligados ao Daniel Vocaro, outras pessoas ligadas a esse caso do Banco Master. Então, isso foi celebrado e eles consideram que, de fato, os pedidos que eles fizeram foram atendidos. Camila, agora a pergunta importante. Eu tô vendo a mulherada passando atrás de você aí com roupas bonitas, com sari, roupa típica aí da Índia. Quando é que você vai entrar com um sari desses aí ao vivo com a gente? A correria é tão grande aqui, Neila, que eu não tive tempo de parar para comprar nada, nem uma lembrancinha, um imã para geladeira. Então, talvez fique para o último dia. Vamos ver como vai ser a agenda aqui do presidente, se ele der uma folguinha para a gente. Quem sabe eu arranjo pelo menos um sari para aparecer aqui, não sei. Aguardando Camila Xavier de sari no Contexto Metrópolis. Vamos aguardar, que isso aí vai ser histórico. Felipe, Camila está trazendo informações para a gente aí sobre a participação do presidente Lula lá na Índia nesse encontro, né, buscando aí novas parcerias comerciais, o que casa diretamente com essa informação, essa notícia da queda da taxação dos Estados Unidos com os países, né, principalmente com o nosso país. O Brasil, que foi à caça de novos parceiros comerciais, não à toa, né, principalmente por conta dessa taxação que foi imposta no ano passado pelo presidente Donald Trump. Mas, como a Camila disse, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda está ali cauteloso, não está comemorando ainda, aguardando os próximos passos, principalmente de Donald Trump. Então, se o próprio ministro da Fazenda está cauteloso, eu vou ficar cautelosa também, não vou ficar aqui comemorando, não. Mais do que isso, Neila, primeiro, boa tarde, Camila, boa noite, né? Mas mais do que isso, Neila, tem uma situação, na minha opinião, que é pragmática da política, né? O que o governo brasileiro vai falar em relação à queda do tarifaço do Trump à justiça americana? Vai comemorar? Vai esfregar na cara do Donald Trump a queda e decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos? Eu não faria isso. É melhor ficar calado, melhor comemorar ali na sala, sem fazer muito alarde, né? Do que tentar criar uma inimizade no momento que a relação entre os dois países está muito boa, né? Então, eu acho que o governo tem razão, né? É um momento de cautela, momento de comemorar realmente calado, né? Com toda certeza
vai repercutir muito na economia do Brasil, naqueles setores que tiveram tarifaço e não conseguiram suspender o tarifaço nas negociações com o governo americano. Então, o governo brasileiro tem que ficar caladinho mesmo, tem que celebrar de forma bem contida e para não criar inimizade com o governo americano. Então, acho que o Fernando Haddad tem razão em ficar calado. Você deixa eu anunciar que o Geraldo Alckmin iria fazer uma coletiva de imprensa. Para que fazer coletiva de imprensa? Melhor ficar realmente contido e celebrar de forma bem tranquila do que declarar alguma coisa nesse momento, Neila e Camila. É isso. Camila fica até que dia na Índia? Vou sair daqui no dia 22, que é domingo. O presidente vai embora no dia 22 de manhã, está prevista, existe a expectativa de ele falar com a gente, com a imprensa, responder a todos os questionamentos, fazer um balanço dessa viagem realmente, e aí depois ele segue para a Coreia do Sul e a gente vai em seguida atrás dele, né, para acompanhar também a agenda que ele tem lá em Seul, essa visita de Estado que ele vai fazer ao presidente da Coreia e essa agenda que ele cumpre por lá no dia 23. Então, não vai dar tempo da Camila entrar de Sari ao vivo com a gente, mas se você quer a Camila de Sari no vídeo, é só você colocar aí no chat, ó, Camila de Sari na Coreia do Sul com o presidente Lula. Camila, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você e boa noite.